tarde. Neste segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Gabriel Pacheco, revisado por John Rothbard e narrado por Dove Bitcoinheiro. Há um tempo atrás, o canal Hoje no Mundo Militar lançou 2 vídeos falando sobre ética, moral e regras na guerra. Me chamou muito a atenção, pois é um assunto pelo qual me interesso bastante e creio que interesse muitos aqui do canal. Aproveitando a visibilidade que teve o excelente filme 1917, gostaria de falar um pouco sobre a guerra e sua natureza. Afinal de contas, a guerra é culpa do Estado? Quando alguém pergunta se existe ética, moral, regras ou comedimentos na guerra, a resposta mais intuitiva é não, né? Pois na guerra vale tudo. Como existiria ética ou regras em um fenômeno em que o objetivo é tirar vidas, depredar patrimônio alheio e obrigar pessoas a fugirem de suas próprias casas? Não tem como responder outra coisa tomando como exemplo as grotescas guerras que assolaram o século XX, principalmente a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas não precisamos ir muito longe para saber que a guerra nem sempre teve esse caráter nacional, mobilizador e sanguinário como essas 2 guerras tiveram. A Anatomia do Estado trata brevemente sobre isso. A guerra, antes dos grandes estados nacionais, era contida entre os próprios suzeranos que não queriam ver suas cidades pilhadas e seus súditos mortos. Por isso as batalhas eram travadas por homens pagos como mercenários, em campos e planícies, o mais longe possível das cidades. A comunicação entre os 2 lados em guerra não era cortada, cartas passavam livremente aqui e ali e os civis dos 2 lados não se odiavam. Percebe-se claramente o nível de civilidade desses povos ao notarem que a guerra, na esmagadora maioria das vezes, era algo que importava aos governantes e não ao povão, que apenas queria viver sua vida pacificamente. Olhando por este ponto de vista, a noção iluminista de Kant, aquela lá de que existe um progresso constante e intrínseco na história em direção a uma sociedade cosmopolita, se mostra falha. A civilização retrocedeu e muito em relação ao modo de resolver seus desentendimentos. Os políticos e intelectuais, desde a Revolução Francesa, dizem ao povo que a luta pelo poder dos governantes era também a luta do seu Zé, da Dona Maria e do jovem Enzo. Dito nas palavras de Clausewitz, um teórico militar, a guerra seria a continuação da política por outros meios. A guerra como exercício de cidadania. É a partir daí que esses discursos como afronta à soberania nacional, inimigo da nação, luta do povo, que transforma os indivíduos de uma região em uma massa homogênea sem outro objetivo senão subjugar a outra massa homogênea de outra região. Este claro retrocesso foi um dos pontos chaves para o moedor de carne que foram as 2 guerras mundiais. Mas antes de avançarmos neste ponto, gostaria de dar alguns exemplos de como a guerra é um fenômeno que deriva mais da cultura do que da política, e que, diferente da famosa frase da saga Fallout, War Never Changes, a guerra sempre muda. Vamos ao caso da Guerra dos Gregos, travada pela Batalha de Falanges, um dos modos de luta mais sanguinolentos e aterrorizantes da antiguidade, onde cada homem armado com uma lança e escudo formava uma ordem unida e avançavam em direção à falange inimiga com trepidez. Qual o motivo deste modo de lutar? Simples, a guerra grega era formada por homens cidadãos das cidades, estados e que possuíssem propriedade. Todos queriam que a guerra fosse decidida da maneira mais rápida possível e, por isso, muitas vezes, faziam dela uma única e decisiva batalha campal que durava não mais que 1 hora, aceitando os altos riscos desse tipo de guerra, de certa maneira voluntária, por causa do medo do inimigo pilhar suas propriedades ou perder meses de trabalho agrícola constante ao se ausentar por muito tempo de sua terra. Essa noção de guerra é extremamente oposta à nossa, de que todos os cidadãos têm que contribuir com a guerra, custe o que custar e dure o que durar. Para os gregos, a guerra era uma atividade cara e usada como último recurso em defesa da propriedade daqueles homens que lutavam. O outro exemplo é dos astecas,
um povo de exímios guerreiros que serviam aos toltecas e que se anexaram próximo ao lago Texcoco, na América Central, tornaram-se uma grande potência regional entre os séculos XIV e XVI. A burocrática e hierarquizada civilização asteca foi a mais próspera no continente americano antes da chegada dos europeus por conta de sua militarização. As guerras tinham um único e principal propósito: escravizar. O objetivo dos astecas, quando confrontavam outros povos que se negavam a obedecê-los, era com o intuito de adquirir escravos para seus constantes sacrifícios aos deuses. Exatamente isso. Os astecas evitavam matar seus adversários em campo de batalha para matá-los depois em rituais lentos e torturantes. Prova da prosperidade dessa civilização que se dava o luxo de obter escravos apenas para sacrifício, diferente dos maias, em que esta aquisição era voltada para o trabalho forçado. A noção de guerra dos astecas acabava refletindo na principal arma utilizada por eles, o macahuit, um porrete longo e achatado com pequenas lâminas de obsidiana em seu entorno, uma espécie de espada de madeira. Pode parecer inofensiva, mas era eficaz e mortal. Porém, o desenho dela era perfeito para neutralizar o adversário, aplicando golpes principalmente nas pernas e arrastando o moribundo até a retaguarda, onde guerreiros assistentes estavam preparados para amarrá-lo e torná-lo cativo. Pode dar a impressão de que a guerra era prática rotineira, mas não, a guerra só era utilizada em caso de extrema escassez de capital humano para sacrifício, além de ser absolutamente ritualizada com demonstrações de força, superioridade e combates individuais com os melhores guerreiros. Se nada disso fizesse o inimigo se render, a batalha começava de maneira tímida e escalava na medida em que se alongava. Mais uma vez, a disparidade na natureza da guerra dos astecas em comparação à nossa. A ideia de guerra total, onde destruir cidades inteiras, matar civis, roubar a propriedade das pessoas é algo justificado, é totalmente oposta à dos astecas, onde a guerra, mesmo que lastimável, tinha um objetivo claro que continha danos colaterais a pessoas alheias ao conflito. Mas de onde surgiu então essa concepção de que ser soldado é um exercício cívico? No final do século XVIII, as dinastias monárquicas temiam que o fogo e a guilhotina da França revolucionária chegassem em seus reinos. Então, atacaram a França com o intuito de retronar a família Bourbon. A derrota francesa revolucionária seria certa. As casas europeias, lideradas por Leopoldo II, do Sacro Império Romano, tinham exércitos bem organizados e equipados que lutariam contra o que tinha restado das fileiras francesas. O que os líderes revolucionários desesperados fizeram foi genial e inescrupuloso. Fizeram da guerra uma afronta aos direitos recém-adquiridos do povo e a agitação das massas tinha dado começo. Centenas de milhares de homens se voluntariaram para lutar nas fileiras mal organizadas da França, lutando com afinco contra o inimigo invasor, em defesa da República e de seus direitos. Com essa propaganda de mobilização nacional, aliada à promessa de dar cidadania plena a quem fosse soldado, o exército francês chegou a ter um contingente de 1 milhão de homens, número grotescamente maior do que os exércitos profissionais europeus que contavam com 200 ou 100 mil homens. Foi dessa forma que a França revolucionária manteve sua existência e deu bases militares para Napoleão aterrorizar toda a Europa no começo do século XIX. Karl von Clausewitz, um oficial prussiano que viu a ascensão da França e participou das batalhas na Rússia como observador, sabia que estava diante de um novo tipo de guerra. A guerra como continuação da política, como extensão da cidadania e participação das massas nos atos de Estado. Com isso, escreveu o livro Da Guerra, em 1832,
e que acabou influenciando o verme estadista Otto von Bismarck a se tornar um adepto ipsis literis de sua obra. Por ter sido muito importante na Guerra Franco-Prussiana, o chanceler de ferro tornou popular os pensamentos de Clausewitz em toda a Europa, e a partir de 1870, os países europeus passaram a militarizar a sociedade de maneira frenética, tudo sob a ideia de guerra como um exercício de cidadania. O resultado foi mais trágico do que todos poderiam imaginar. 10 milhões de homens trucidados em trincheiras lamacentas sob o céu nublado porque um arquiduque gordo e velho chamado Francisco Ferdinando foi assassinado depois de se exibir para os bósnios subjugados pelo Império Austro-Húngaro. Apesar dos prejuízos humanos e econômicos para todos, os países europeus tiveram que ter mais uma guerra com o mesmo escroto pensamento do soldado cidadão que matou mais de 70 milhões de pessoas, para perceberem que a militarização da sociedade acabaria colapsando a civilização. Ainda existe algo do pensamento clausewitziano no século XXI. A boa notícia é que ele está se tornando obsoleto rapidamente. A guerra é algo custoso e servia para alcançar objetivos quando a economia e a diplomacia eram falhas. Então vamos à resposta para a pergunta do vídeo. Afinal, a guerra é culpa do Estado? A resposta é que sim e não. A guerra é um fenômeno social, não é necessariamente estatal. Em outras palavras, a existência da guerra independe da existência do Estado. Nômades das estepes, por exemplo, costumavam travar pequenas guerras em busca de recursos contra as pequenas cidades agrícolas e sedentárias no Crescente Fértil, localizado no Oriente Médio, um exemplo didático da ausência de Estado como fator determinante. Mas eu não vim passar pano aí para essa organização doentia e sádica que atormenta a vida de todos os seres humanos da Terra. O Estado é culpado por potencializar a guerra, por fazer dela um instrumento de poder, por obrigar cada homem e cada mulher a sofrer por ele, por destruir a propriedade privada tão querida por seu dono. É culpado por gerações de filósofos, escritores, construtores, músicos, poetas, cientistas, médicos e artistas perderem suas vidas por interesses mesquinhos de algum velho gordo engravatado atrás de uma mesa. O Estado é culpado por cada gota de sangue derramada, por cada mãe desolada, por cada filha e filho órfão de seu pai. Mas o senhor Bovino Gadoso diz: sem o Estado, todo mundo ia se matar por qualquer motivo, e ele existe para nos proteger. Meu caro Bovino, o próprio Estado é o maior patrocinador de violência na sociedade. As inúmeras guerras entre as máfias, na qual dizimaram centenas de milhões de pessoas, entre as quais a grande maioria não queria se envolver. Outras foram obrigadas pela máfia de participar sob ameaça de prisão ou mesmo fuzilamento caso resistam à ordem de ir para a guerra, e perderam suas vidas durante os conflitos. Com o avanço civilizacional, tecnológico e econômico, a pobreza está se extinguindo, a liberdade aumentando e o poder estatal diminuindo gradativamente. As guerras deram lugar a escaramuças entre as grandes potências nos cantões do mundo, que apesar de lamentáveis, são bem menos danosas em se tratando de capital humano. E a tendência é diminuir cada vez mais os números de conflitos na medida em que os meios econômicos se tornarem mais rápidos, lucrativos e acessíveis do que os meios políticos. Não sei como Ancapistão será, mas a certeza que eu tenho é que será um lugar mais seguro, onde as pessoas não vão perder a vida por aquilo que elas não acreditam ou por conflitos alheios. E sim, haverá disputas e desentendimentos, mas vai ser resolvido pelo meio econômico, o melhor lado do ser humano. Com o enfraquecimento econômico do parasitismo estatal, o paradigma de exércitos estatais e profissionais tende a ruir naturalmente. Desativação de armas nucleares e orçamentos cada vez menores para os exércitos serão a regra daqui a algumas décadas. Pode parecer ilusório pensar que a força das armas tende a diminuir, em vista aí dos recentes acontecimentos geopolíticos envolvendo os impérios americano, russo e chinês.
Mas olhando para o passado, vemos duas coisas: a diminuição do uso do poderio bélico para a solução de conflitos e o enxugamento de vários exércitos no mundo que antes formavam fileiras de centenas de milhares, se não milhões, como os exércitos russo, britânico, alemão, japonês, entre vários outros. Para você que estava se preparando para enfrentar as forças estatais quando a revolução anarcocapitalista estourasse, pode abaixar suas armas e fique tranquilo. O Estado vai cair sozinho e o medo da guerra será um fenômeno estritamente do passado, pertencente aos nossos antepassados que, infelizmente, não viam outra alternativa senão matar uns aos outros. Para quem quiser saber mais sobre história militar, recomendo a leitura do livro História da Guerra, escrito por John Keegan. É isso aí, obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar aí nas suas redes sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho aí para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, tchau!